Olá, amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe de Souza, sou psicólogo clínico e psicólogo online, sou criador do site psicologiamsn.com. Gostaria de agradecer a todos que já me conhecem, que acessam o site. A gente chegou recentemente a 2 milhões de acessos, e isso me deixa extremamente feliz e contente com esse número tão grande de pessoas acessando e esse resultado tão maravilhoso até aqui. Bem, hoje eu gostaria de comentar com vocês sobre uma questão que eu tenho recebido muito no site e também tenho recebido muito por e-mail. Eu já escrevi um texto, eu vou colocar embaixo do vídeo para vocês verem, que é a seguinte questão: qual é a melhor faculdade de psicologia? Às vezes a pergunta vem como: essa faculdade de psicologia é uma faculdade de psicologia que é uma faculdade boa? Ou será que não? Essa faculdade A é melhor do que a faculdade B? Enfim, varia um pouquinho o tipo de pergunta, como essa pergunta aparece, mas basicamente a pergunta é: qual que é a melhor faculdade de psicologia? Eu vou responder com a minha opinião pessoal, profissional, da experiência que eu tenho. Eu me formei em 2006, entrei na faculdade, na Universidade Federal de São João del Rei em 2002, né? Portanto são mais de 12 anos já que eu estou dentro da academia, né, fazendo mestrado. Atualmente estou concluindo meu doutorado. Então eu penso que eu tenho alguma coisa para dizer sobre essa pergunta. Bem, em primeiro lugar a gente tem que pensar o que é melhor. A palavra melhor é um julgamento de valor, é uma comparação entre duas coisas. Se a gente diz isso é melhor do que aquilo, a gente está comparando duas possibilidades. Quando a gente diz qual que é a melhor das melhores, a gente poderia fazer de repente um levantamento a partir das pesquisas do MEC, pesquisas, por exemplo, do Guia do Estudante. Enfim, existem outras ferramentas de repente para a gente pesquisar isso. Talvez se a gente especificar um pouco melhor a pergunta, então, qual que é a melhor faculdade de psicologia no estudo, vamos dizer, da psicologia comportamental? Ou então, qual que é a melhor faculdade de psicologia para se especializar mais para a área acadêmica? Ou então, qual que é a melhor faculdade de psicologia para atuar com clínica, né, com a psicologia clínica? Ou então, de repente, para estudar a fundo mesmo a psicanálise? A gente já tem aí uma definição, um problema, né, de definição que é maior. Não basta dizer qual que é a melhor faculdade, né, a faculdade que teve 5 no ENAD, que tem os melhores critérios aí de avaliação por revistas, institutos, instituições, nacionais ou internacionais. A gente também tem que pensar o que seria esse melhor. Para algumas pessoas, o melhor vai ser uma faculdade que permita uma progressão, fazendo iniciação científica, né, com bolsa, sem bolsa, depois a possibilidade de fazer um mestrado dentro da própria instituição, depois fazer um doutorado também ali, e de repente, quem sabe, até um pós-doutorado. Algumas instituições têm programas de mestrado, outras têm programas de mestrado e doutorado, e outras têm um programa apenas de graduação. Esse seria um primeiro ponto para a gente dizer. Eu digo que um ponto fundamental, mesmo que a pessoa de repente não queira fazer a carreira acadêmica, porque se o programa da instituição tem um mestrado pelo menos, ou se tem um doutorado, ela teoricamente vai ser melhor no sentido de que os professores têm que ser melhores, tem que ter maior titulação para dar aula. Para você dar aula no mestrado, você tem que ter um doutorado. Então, na graduação, esse professor que dá aula no mestrado da própria instituição também vai dar aula na graduação. Então, teoricamente, ele já seria um doutor. E nesse sentido, a gente pode fazer uma grande distinção, e eu falo sem sombra de dúvidas para vocês, né? As faculdades federais e estaduais, nesse quesito da pesquisa acadêmica, da possibilidade de continuar estudando, elas são melhores que as universidades particulares. Elas também são melhores porque elas permitem aos professores que são concursados uma estabilidade na carreira. Então, o professor entra na instituição, ele vai ficar ali por vários anos, ensinando, dando as aulas, fazendo a pesquisa que ele tem interesse. Ele vai poder contribuir muito para a instituição que ele está ensinando. Enquanto que nas universidades particulares, evidentemente o professor não é concursado, ele pode até ter uma certa estabilidade na carreira, ficar 10, 20, 30 anos dando aula naquela mesma faculdade, mas em geral a gente nota também que existe muita rotatividade. Alguns professores entram num ano, saem no outro ano, às vezes entra e dá aula por 6 meses, depois sai. Com isso, o professor não pode pensar num programa de longo prazo, ele vai pensar na disciplina que ele está dando, provavelmente não vai conseguir fazer um programa de estágio,
né, elaborar pesquisas de iniciação científica e por aí vai. Nesse sentido da pesquisa acadêmica, da parte teórica da psicologia, eu diria para vocês, sem sombra de dúvidas, que as universidades particulares ficam um pouco devendo para as universidades públicas. Ou seja, as universidades públicas têm a tendência de ser melhores do que as universidades particulares. Existem universidades que são reconhecidas pela pesquisa, especialmente que eu conheço em São Paulo, eu poderia dizer aqui a PUC e o Mackenzie, são universidades que eu conheço, que têm uma longa tradição e tem bastante pesquisa na área. A gente vê publicações, artigos científicos sendo defendidos pelos alunos, dissertações de mestrado e doutorado e por aí vai. Então, nesse quesito da parte teórica, a gente tem as universidades públicas como melhores do que as universidades privadas. Em alguns outros aspectos, a gente poderia fazer um contraponto. As universidades particulares são bastante voltadas para o mercado de trabalho. Então, a gente vê que eu estudei numa universidade federal, né, em São João del Rei, Universidade Federal de São João del Rei. Mas eu noto, conheço muitos colegas que estudaram em faculdades particulares de psicologia e eles tiveram, por exemplo, muito mais habilidades técnicas, né? Por exemplo, testes psicológicos. As universidades particulares normalmente têm muitas disciplinas de aplicações de testes psicológicos que acabam sendo úteis para psicologia clínica, por exemplo, para trabalhar em empresas, né, nos recursos humanos. A gente tem, nesse sentido, as universidades particulares podem sair um pouco na frente do que as universidades públicas, no sentido de que elas têm um foco mais voltado para o mercado de trabalho, já pensam o ensino pensando também na empregabilidade. O aluno tem que sair da universidade particular, ele tem que ficar empregado, tem que estar num bom emprego, até para ser uma propaganda para a própria universidade de que ele foi bem, de que ele estudou e está bem colocado aí no mercado. Nesse sentido, a universidade particular ganharia das universidades federais. Um outro sentido a gente pode voltar e colocar de novo as universidades públicas como melhores, é porque elas são gratuitas. Gratuitas no sentido de que você não tem que pagar uma mensalidade todo mês. Todos nós contribuímos com as universidades públicas através dos impostos que a gente paga. Aí a gente sabe que a gente paga bastante imposto. Então, é uma das áreas que a gente vê um retorno. Quando você tem a possibilidade de estudar numa universidade pública, você nota que há sim um retorno, pelo menos uma parte desse imposto que a gente paga todos os dias. Eu digo que é melhor porque, evidentemente, você vai ter uma economia, né? Isso não vai pesar no seu bolso de pagar uma mensalidade de 800, 1.000, 2.000 reais. Esse dinheiro que você está pagando para a universidade particular, de repente você pode utilizar para outros fins, para comprar livros, para fazer pesquisas, para fazer viagens, intercâmbios, fazer um mestrado fora e por aí vai. Fazer um outro curso, por exemplo, um curso de línguas, aprender inglês, alemão, francês, né, que são línguas importantes para a psicologia. Nesse sentido, então, a gente tem que a universidade privada ficaria devendo para a universidade pública, porque na universidade privada você tem que pagar, todo mês uma mensalidade. E tem que pagar muita coisa, não só a mensalidade, mas segunda chamada de provas e por aí vai. Mas isso, evidentemente, que se você tem dinheiro, ou se você conseguiu um financiamento pelo FIES, ou se você conseguiu entrar pelo ProUni, né, você tem uma bolsa parcial ou integral, evidentemente que é importante também, você pode fazer uma universidade privada e ter sucesso. Eu só digo que é um outro quesito a se levar em conta. Se você tem a possibilidade de estudar num colégio, numa universidade pública, né, você não vai pagar mensalidade. Esse dinheiro vai poder ser utilizado em outras áreas da sua vida e, enfim, vai ser uma poupança que você de repente pode fazer também. Mas existem casos e casos, então eu volto na pergunta inicial. Para a gente responder o que é a melhor faculdade de psicologia, a gente tem que levar em conta a individualidade. Isso é típico da psicologia, né? Levar em conta a individualidade de cada um. A melhor faculdade de psicologia para mim não vai ser a melhor universidade, a melhor faculdade de psicologia para você. Porque cada um tem um estilo de vida, tem uma opinião, tem, vamos dizer, uma faixa socioeconômica e tudo mais. Tem várias questões também práticas que a gente tem que pensar. Às vezes não é possível você entrar numa universidade pública, por exemplo, porque o ensino é integral. Então, se você precisa trabalhar, de repente você não vai conseguir cumprir os créditos. Outras questões são a própria localização. Às vezes você só tem disponível na sua cidade uma universidade privada, então você tem que pagar as mensalidades, né? Ou então mudar de cidade para uma
cidade onde haja a universidade federal ou estadual seja fora de questão, fique fora de mão, ou de repente fazer uma viagem de ida e volta. Isso também é uma possibilidade que eu vi lá em São João. Fazer essa viagem todo dia para uma cidade próxima que tenha a universidade pública também esteja fora de cogitação. Então, além dessas questões que você tem que pensar, que eu disse anteriormente, né? Eu digo que a universidade pública é melhor no sentido da pesquisa, a universidade privada é melhor no sentido da colocação no mercado, da parte mais técnica e mais aplicável, vamos dizer assim, né, do conhecimento. Eu valorizo mais o conhecimento teórico do que o prático, embora evidentemente as duas questões estejam ligadas, porque de repente você pode saber aplicar um teste, mas você não pode não conhecer o que a teoria daquele teste fala. Então, obviamente você tem que saber também a teoria para saber a prática. E se você sabe a teoria, é relativamente fácil de você aprender a prática. Nesse sentido também a universidade pública seria, na minha opinião, melhor. Mas deixando de lado um pouquinho todas as questões que eu falei, eu acho importante você considerar as suas possibilidades, né? As suas possibilidades de pagamento, se você for fazer uma universidade privada, possibilidades de deslocamento. Por exemplo, um leitor do site comentou que ele é de São Paulo e está pensando em fazer faculdade lá em São João del Rei, né? Próximo de Belo Horizonte, que foi onde eu estudei. É uma universidade, evidentemente, que é excelente, tem professores do mais alto nível, mas às vezes, para algumas pessoas, é muito importante o aspecto da família. Então, se você vai ficar a muitos quilômetros, talvez de mais de 800 quilômetros, não sei, 600, 700 quilômetros entre São Paulo, capital, e São João del Rei, talvez fique muito fora de mão para a pessoa, muito distante da família. Se você quer fazer viagens todo final de semana, essa pode ser um quesito a pesar, né, na sua decisão. Portanto, se você está pensando em fazer a faculdade de psicologia, pense em todos esses aspectos. Eu diria que, em primeiro lugar, se você tem a possibilidade de estudar, fazer um Enem, fazer o vestibular e entrar numa universidade pública, vai ser mais vantajoso, porque você não vai precisar pagar as mensalidades, você vai ter uma qualidade de ensino que é reconhecida por todos, né? O que acontece dentro das universidades é um pouco diferente do que acontece nos outros graus, né, nos outros níveis de ensino. A gente sabe que a escola básica, fundamental, o ensino médio das escolas públicas não é muito bom, mas acontece o inverso, né, enquanto que nesses ensinos fundamental, médio e tudo mais, os anos iniciais do ensino, né, as universidades, digo melhor, as escolas privadas são melhores do que as públicas. Na universidade acontece o contrário. Isso é reconhecido por todos, não é só a minha opinião, né? As universidades públicas são reconhecidas como as melhores. Porque elas têm esse programa todo para o professor estudar, para o professor continuar estudando e fazer pesquisas mais de longo prazo, e o aluno tem mais oportunidade de estudar mais a fundo determinados temas. Nesse sentido, as universidades públicas são bem melhores. As universidades privadas podem ser melhores também, talvez no sentido da infraestrutura, ter mais condições, né? Vamos dizer, computadores, slideshows e tudo isso, né? Salas de laboratório e por aí vai. Mas, em princípio, eu acho que eu tenho toda a razão ao dizer que as universidades públicas têm a tendência de ser bem melhores do que as universidades privadas. Existem faculdades que são reconhecidas também pelo mercado, reconhecidas pela população em geral, pelo MEC também, como universidades privadas, mas de excelência. Eu citei dois nomes, mas existem outros, né? Eu citei a PUC e a Mackenzie. São universidades muito conhecidas. Bem, levando em conta tudo isso, eu acho que se você tem interesse em fazer a faculdade de psicologia, você tem que sentar e pensar todos esses aspectos. Se você pode fazer universidade pública, faça. Tente, entre e seja feliz lá dentro. Se você não pode, avalie as possibilidades que você tem dentro das universidades privadas. Se você mora numa cidade que tem várias faculdades concorrendo, como é o caso da São Paulo capital, você vai escolher pelo renome da universidade. A PUC, a Mackenzie, a Universidade de São João del Estadeu são universidades muito conhecidas e boas. Isso com certeza também eu digo, mas talvez você tenha que avaliar se cabe no seu orçamento, se você vai conseguir pagar as mensalidades. Se você não puder pagar, se você não conseguir os financiamentos, né, o FIES, o ProUni, você pode conseguir estudar em faculdades que são mais acessíveis em termos financeiros. Isso também é uma outra possibilidade. Além disso, você deve considerar a própria, vamos dizer assim,
logística da questão, né? Se você vai estudar na mesma cidade, você tem que, por exemplo, a cidade de São Paulo é enorme, você tem que pensar no deslocamento, se isso vai ser prejudicial para você, se é muito distante. Se você mora numa cidade que tem a faculdade de psicologia ao lado, você pode pensar isso, talvez seja melhor mudar para a cidade ou se deslocar. Enfim, você tem que pensar também que a melhor faculdade de psicologia vai ser a melhor faculdade para você. E em muitos sentidos não é só uma questão do brilhantismo acadêmico dos professores, das possibilidades de pesquisa ou de ter o foco mais voltado para o mercado. Às vezes é muito mais importante considerar o seu estilo de vida, a sua possibilidade de estudo e inclusive questões familiares, como eu disse. Às vezes é complicado você morar numa cidade muito distante e ficar longe, por exemplo, da família e amigos, né? Isso pode ser difícil de se adaptar lá. Então é isso, pessoal. Essa é a minha opinião pessoal, profissional também. Eu publiquei um texto completo que eu falo essas questões no site, né, psicologiamsn.com. Eu vou deixar o link aqui embaixo do YouTube. Vocês cliquem, comentem aqui embaixo também no YouTube, se inscrevam no nosso canal e se quiserem comentar também no site, né, ler o texto, depois comentar, eu vou ficar bastante contente e vou tentar responder a todos. Obrigado, pessoal. Até!